Boa noite. Dentro do tópico Concepções sobre as Constituições, avançaremos para o subtópico Constituição no sentido jurídico. Esse conceito possui total relação com o sentido formal de Constituição e com a Constituição escrita, aquela que busca garantir segurança jurídica. O conceito jurídico, elaborado por Hans Kelsen, define a Constituição, num primeiro sentido, como a norma fundamental de um Estado, que instaura o próprio Estado e confere validade a todo o seu ordenamento jurídico. Por ser a norma fundamental superior, a Constituição é, simultaneamente, pressuposto de elaboração de legislação ordinária infraconstitucional e requisito para sua validade, conclusão que pode ser ampliada para abranger todos os atos jurídicos produzidos no território do Estado. Em outras palavras, a legislação infraconstitucional e todos os atos jurídicos produzidos no âmbito daquele Estado são válidos porque são produzidos a partir dos preceitos constitucionais e na estrita conformidade com eles. Trata-se, portanto, de uma perspectiva estritamente formal, que analisa a Constituição e a conceitua independentemente de quaisquer considerações acerca do conteúdo de suas normas ou de sua aproximação com as forças sociais atuantes no Estado. É bom que se ressalte que Kelsen não nega a existência e a importância dos fatores sociais, como o econômico, o político, o militar ou o religioso. Simplesmente, Kelsen entende que sua análise não compete ao jurista, que deve descortinar os institutos jurídicos a partir de critérios também estritamente e igualmente jurídicos. A concepção e a análise de Hans Kelsen é estritamente jurídica. Então, ele não leva em conta fatores políticos, fatores econômicos, fatores religiosos, fatores culturais, outros, não. Apenas critérios jurídicos. Com essa premissa, o autor constrói toda a sua famosa teoria pura do direito, com a denominação já a indicar o seu posicionamento estritamente jurídico. No que nos importa de seu pensamento, Kelsen definiu dois sentidos básicos de Constituição, o lógico-jurídico e o jurídico-positivo. Começaremos pelo sentido jurídico-positivo. Em sentido jurídico-positivo, a Constituição é a lei fundamental, instituidora do próprio Estado e parâmetro de validade de todas as manifestações jurídicas ocorridas e ocorrentes em seu território. Pode-se defini-la também, nesta acepção, como o conjunto de normas que regula a criação de outras normas e que, portanto, é a elas hierarquicamente superior. É a Constituição como lei maior, lei magna, lei instituidora do Estado. E toda legislação infraconstitucional ocorrente no território desse Estado busca fundamento de validade na Constituição que criou esse Estado. Constituição como lei fundamental e como pressuposto para a validade de todas as normas infraconstitucionais. Pois bem, este conjunto de normas instituidoras do Estado, a lei fundamental do Estado, hierarquicamente superiores a todas as demais normas, não surge do nada. Tem que se fundamentar e se basear
em algo, tem que ter um fundamento que justifique o porquê da obrigatoriedade de sua observância. Tudo bom, tudo muito bem. A Constituição é a lei instituidora do Estado e é o pressuposto para a validade de toda a legislação infraconstitucional. Mas qual é o fundamento da Constituição? Qual é a origem da origem? Aí entra uma discussão metafísica. E o que dá validade à Constituição, que é a lei fundamental instituidora do Estado? Eis a questão. Pois bem, o conjunto de normas instituidoras do Estado, hierarquicamente superior a todas as outras, a Constituição, não surge do nada. Tem que se basear e se fundamentar em algo. Tem que ter um fundamento que a justifique. Tem que ter um fundamento que justifique o porquê da obrigatoriedade de sua observância. Como Kelsen se propôs a divorciar o estudo do direito de qualquer elemento extrajurídico, como valores filosóficos, valores econômicos, poderes políticos ou pressões sociais, como a análise de Kelsen é estritamente jurídica, ele teve que elaborar um fundamento puramente formal. Kelsen teve que elaborar um fundamento ideal no plano das ideias, um fundamento puramente formal, abstrato, que servisse de lastro para a Constituição em sentido jurídico positivo. Este fundamento é a denominada norma fundamental hipotética. A norma fundamental hipotética é o cúmplice da Constituição. A Constituição, que é a lei instituidora do Estado e que é o pressuposto de validade de todas as normas infraconstitucionais, a Constituição retira o seu fundamento de validade dessa norma fundamental hipotética, elaborada no plano das ideias, apenas no plano jurídico. Constituição elaborada apenas no plano formal jurídico, apenas no plano conceitual. Uma norma não expressa, uma norma não escrita, apenas idealizada. Meramente pensada e suposta no plano abstrato, não instituída por qualquer autoridade, que impunha obediência aos mandamentos contidos na Constituição. O fundamento de validade da Constituição, que é a lei instituidora do Estado, é a norma fundamental hipotética, uma norma não expressa, mas meramente pensada, suposta, não instituída por qualquer autoridade que impunha obediência aos mandamentos contidos na Constituição. Esta norma fundamental hipotética corresponde à Constituição em sentido lógico-jurídico. O sentido de Kelsen, lógico-jurídico, é a concepção dessa norma fundamental hipotética, que dá sentido e garante a Constituição no sentido jurídico positivo. A Constituição como lei fundamental instituidora do Estado e pressuposto de validade para todas as normas infraconstitucionais ocorrentes no território do Estado. Constituição em sentido jurídico positivo e Constituição no sentido lógico jurídico. É isso.